Eu recentemente visitei todos os países da Europa e eu costumo dizer que se você me disser o nome de um país, eu te conto uma história. Meu nome é Luca Bassani, do canal Nowhere Man Travel, e hoje vou contar uma história para você a cada país. E eu tenho aqui várias cartas com o nome de todos os países da Europa colocados de forma aleatória, e à medida que eu for tirando cada uma das cartas eu conto para vocês uma história, uma lembrança, algo que vem na minha cabeça logo de início quando eu penso nesse país, né? Então vamos lá. Lituânia, esse país na região do Báltico, eu acabei indo a uma rave que era no meu hotel sem querer. Imagine uma pessoa careta como eu numa rave, sem ninguém me entender, um barulho infernal, mas mesmo assim eu consegui ver que essa cultura do paganismo vai também na direção da juventude, né, que gosta muito de música eletrônica e de outras coisas mais. França foi um país que eu visitei algumas vezes, uma relação de ódio que se transformou em amor depois de visitar a capital. Letônia, provavelmente o país mais subestimado da Europa pela sua beleza e por ser um país muito acessível, muito barato, e muitas pessoas não sabem disso, né? San Marino, um país dentro da Itália, uma viagem muito bonita com a minha irmã, passeando pelo Monte Titano, comendo as piadinas típicas da região da Romanha. Mônaco, GP da Fórmula 1 de 2018, onde conheci grandes personalidades, principalmente George Lucas, um dos meus ídolos da infância. A Alemanha é o país que eu moro, eu aprendi a amar esse país e é onde também ouvi que as pessoas aprenderam a história do continente para não repetir os erros. Então a gente vê exatamente aqui os maus exemplos do passado sendo usados para não se repetirem no futuro. Suécia, entre tantas histórias, teve um acidente numa escada rolante que ela ficava rolando com um monte de gente caindo, e foi com certeza a única vez que eu vi um sueco rir na minha vida. Sérvia, eu estive lá no mausoléu do Tito, Marechal Tito, que foi um importante chefe da Iugoslávia por tantos anos, e que quando eu tirei uma foto lá dele, as pessoas me perguntavam: mas você sabe quem ele é? E eu falava: sei. E quando eu contei a história do Tito que eu havia aprendido na escola, as pessoas, todo mundo se surpreendeu com a minha resposta, né? Vaticano, a cada visita um passo de volta ao catolicismo, e hoje me sinto um feliz devoto dessa religião tão bonita que tem tomado um rumo bem diferente, bem positivo junto com o Papa Francisco. Hungria, duas visitas já, mas a mais emblemática talvez seja aquela que eu fiz com a minha avó e com a minha irmã no ano passado, onde nós passeamos pelo Danúbio à noite, simplesmente admirando a beleza daquela cidade, que também é uma das mais bonitas da Europa, na minha opinião. Luxemburgo, eu me surpreendi com o fato de um país tão pequeno ser tão caro, mas também tão importante para a história da União Europeia quanto é esse micro país aqui na Europa, né? Bulgária, eu fui visitar um monastério ortodoxo nas montanhas. Eu acho que acabei pegando o ônibus errado e cheguei a uma vila de alguns ciganos que me receberam muito bem e estavam fazendo uma cerimônia numa praça cantando. Foi uma experiência muito engraçada e que você não imaginaria que existisse isso na Europa também. Áustria, várias visitas, um país muito interessante, e a viagem que eu mais gostei foi uma viagem de bicicleta que eu fiz, saindo da Baviera e atravessando toda a fronteira, indo para Salzburg, visitando a cidade onde nasceram dois austríacos bastante importantes, um negativamente, o terrível Adolf Hitler, e também um positivamente, o majestoso e gênio musical Wolfgang Amadeus Mozart. Eslovênia, com certeza um dos países favoritos aqui na Europa pela natureza ser tão bonita, e onde eu não vou nunca me esquecer, estava num ônibus escolar indo para um castelo no meio das montanhas, e um lenhador da cidade, que até lhe faltavam os dedos, veio me cumprimentar e falou: senhor turista, seja muito bem-vindo ao meu país. Uma recepção muito calorosa. Itália, isso é parte de mim, parte da minha família, mais de 70 cidades visitadas em quase todas as regiões do país, e a emoção que eu tive de ir na cidade da família do meu avô, no alto da montanha, lá em Garmiga Terme, na região do Trentino, é algo que eu jamais vou esquecer, a emoção que eu senti vendo aquele lugar.
Dinamarca foi a primeira viagem solo que eu fiz na minha vida. Eu me perdi até, inclusive, na capital de Copenhague, na estação de trem, mas deu tudo certo e consegui voltar para casa depois. Macedônia do Norte é um país também bem pequeno, foi o meu país número 50 visitado. Eu nunca vou esquecer aquele dia de primavera no lado do lago Ohrid, vendo as montanhas ainda com neve e vendo as famílias aproveitarem um domingo de temperatura relativamente quente, uma experiência também muito linda. Espanha, tantas visitas, difícil escolher uma história, mas um momento que marcou a minha mente foi aquela primeira vez que eu provei o Ramon Pata Negra, essa iguaria espanhola que tem um gosto assim que te leva ao paraíso. Eslováquia, eu acabei me perdendo no centro comercial, fora do centro histórico, e junto com a minha mãe achamos um restaurante típico onde os trabalhadores iam tomar sopas, uma sopa de alho muito gostosa também, experiências gastronômicas inesquecíveis. Rússia, várias viagens para a Rússia para pesquisar material para o meu livro sobre a União Soviética, que provavelmente sai o ano que vem, e ver esse contraste entre a geração que viveu na União Soviética e essa geração que viveu pós a transição para o capitalismo, a diferença de mentalidade e também a diferença de vestimenta das pessoas e como elas te tratam. Isso me despertou muita curiosidade mesmo, e cada visita você percebe um novo traço dessa nova sociedade russa que está se formando, né? Montenegro, talvez a maior tempestade que eu tenha pego na costa do Adriático. Perdi acho que 2 ou 3 guarda-chuvas pela ventania, cheguei ensopado em casa, mas a beleza da costa de Kotor e Budva é também impressionante. Islândia foi meu último país visitado na Europa, inclusive nesse ano durante a pandemia do coronavírus, com todos os cuidados tomados, mas eu fiquei simplesmente boquiaberto com a natureza, e por estar no meio de uma pandemia quase sem ninguém, então toda aquela natureza majestosa simplesmente ali para mim praticamente. Croácia, 2 visitas emblemáticas, uma num verão escaldante e outra num inverno super frio, mas um país que é da sua capital até a sua costa, lindíssimo e que vale uma visita. Malta, um país que pela quantidade de pessoas acabou me incomodando um pouco, mas que a memória mais intensa que eu tenho foi quando eu quase morri pulando de um penhasco no mar, e graças a Deus deu tudo certo para poder estar aqui contando para vocês tantas histórias. Suíça, cada uma das cidades, dos cantões da Suíça tem um jeito diferente, um que puxa mais para o alemão, para o italiano ou para o francês, mas de maneira geral é um país único e que a neutralidade dele explica muito da postura das pessoas ao lidar com seus visitantes. Moldávia foi um país que eu visitei a parte da Transnistria, que é um país que não existe, e uma pessoa me deu uma carona numa perua escolar dessa região da Transnistria até a capital Chisinau. Eu não esperava ser tão bem tratado lá, mas me surpreendeu muito. Noruega, também milagrosamente peguei dias de sol neste lugar que é um dos mais frios da Europa, e consegui também ver um dos museus de arte mais bonitos que tem de arte contemporânea, principalmente da Edvard Munch, o quadro do O Grito, e eu estava com a minha avó lá, que é artista plástica, e ela se emocionou. Nunca vou me esquecer desse dia. Reino Unido, também várias visitas, Gibraltar, Inglaterra, Irlanda do Norte, e deu para eu aproveitar a última semana antes de fechar o Big Ben para fazer boas fotos, então isso daí é uma memória muito boa também. Bélgica é um país perdido nas suas várias personalidades, mas que eu nunca vou me esquecer ter visitado o Parlamento Europeu e ter visto a organização por trás desse que é um dos blocos mais democráticos, mais importantes do mundo. Então fica aí uma dica para quem visitar a Bélgica. Turquia, fiz o banho turco na cidade de Istambul, uma das experiências mais relaxantes e estranhas da sua vida. Se você não sabe o que é um banho turco, procure, que você vai se interessar e vai achar muito interessante.
Grécia, quando fui ao oráculo de Delfos, na cidade de Delfos, eu devo ter visto uma das mulheres mais bonitas que eu vi na minha vida, naquela luz perfeita daquele vale, e nunca descobri quem ela era, mas fica essa memória também das pessoas que você conhece ao longo do caminho. Romênia me surpreendeu tanto de referências ao Império Romano que tem nesse lugar, e realmente um país que vai te surpreender. Polônia, visitas emocionalmente muito intensas que tem sempre a ver com a questão do passado trágico desse país, principalmente visitar o campo de Auschwitz. Andorra, um micro país nas montanhas dos Pirineus, me surpreendeu tanto de lojas vendendo produtos falsificados. Eu realmente não esperava isso, eu achava que seria um pouco mais chique. República Tcheca, faltam algumas histórias sóbrias para contar para vocês, mas que o interior vale mais a pena conhecer que a capital. Estônia é um país meio vazio, que eu fiquei assistindo a vida pela janela e fiquei simplesmente me perguntando o que as pessoas fazem para se entreter lá, já que eu via tão pouca vida acontecendo pela rua. Bósnia é um dos meus países favoritos e eu visitei o complexo olímpico de inverno com uma sobrevivente da guerra, do genocídio bósnio, e relatos assim que eu jamais vou esquecer na minha vida. Irlanda, estive lá no Halloween de 2017, ver as pessoas voltando fantasiadas, meio bêbadas para casa, é aquilo que fica emblemático na minha cabeça por ser um país em que a cultura da bebida é tão importante, né? Finlândia, dias frios de outono, sempre buscando os raios de sol na cidade, afinal eu estava com o dinheiro um pouco apertado e tinha que esperar do lado de fora, então foi uma luta contra o clima. Ucrânia, boas histórias, talvez a mais memorável seja a minha visita à zona militar de Chernobyl e descobrir tantas coisas sobre esse desastre ecológico, né, e radioativo que até hoje faz o país sofrer bastante na região norte. Holanda foi meu primeiro país visitado, sempre me surpreendeu muito a modernidade da engenharia lá e também a cabeça progressista das pessoas, um país que você tem que conhecer não só a capital de Amsterdã, mas também o interior. Chipre, essa ilha dividida entre Turquia e Grécia, e que eu pude jogar futebol nas ruínas de uma igreja ortodoxa com umas crianças turcas na cidade de Famagusta, escutando a oração do pôr do sol das mesquitas, foi realmente coisa de filme. Liechtenstein, demorei 3 vezes para conseguir visitar esse país e vi que não é tudo isso, mas é uma região bonita, nos Alpes a natureza é mais bonita que a arquitetura, né? Albânia, eu perdi o último ônibus da cidade de Berat de volta para a capital Tirana, tive que pegar carona num ônibus turístico grego, uma situação assim que só quem viaja muito sozinho vai entender o que eu estou falando. Portugal, tantas boas histórias, mas talvez aquela mais interessante seja quando eu conheci o presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, numa padaria e ficamos conversando um tempão sem eu ao menos saber que ele era ou seria o presidente do país. E Bielorrússia, a fronteira entre Ucrânia e a Bielorrússia, fui interrogado por quase 2 horas, uma das fronteiras mais difíceis que eu passei na minha vida de viajante, mas que depois me surpreendeu a história rica da capital Minsk e também a beleza arquitetônica dessa cidade. De maneira geral, as viagens que eu fiz sempre me inspiraram para ver como que se deu o desenvolvimento econômico, a questão das relações sociais, o que move as pessoas, o que faz elas felizes, com que elas trabalham. E eu acho que muitas pessoas pensam que a Europa é uma coisa só, mas na verdade é uma colcha de retalhos com eslavos, germânicos, gregos, latinos, e é um continente muito complexo que a gente consegue ver a sua importância em tantos lugares do mundo por conta da imigração e da colonização europeia, e que hoje tem tomado posições para reparar os seus erros históricos e conseguir se colocar de novo na vanguarda do mundo globalizado na questão democrática. Então acho que isso sempre me moveu, sempre viajando com bastante cultura, bastante história, e estando aqui nesse canal para mostrar para vocês sempre tudo aquilo que eu vi e que eu vou ver ao longo de todas as minhas viagens para todos os países do mundo. Agradeço quem ficou até agora e que quem puder, por favor, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe o seu comentário.